Caros amigos e amigas, irmãos e irmãs de caminhada, muita paz a todos, é o que nós vos desejamos nessa oportunidade. Meu nome, para quem não conhece, é Edson Roberto, e normalmente nós costumamos postar sempre algum vídeo sempre sobre palestras espíritas. E nós, nesta oportunidade, gostaríamos de trabalhar com vocês um conteúdo muito próprio para a data de hoje e particularmente considerando a questão do sentimento, que é uma coisa extremamente relevante para todos nós. Como nós tratamos esta questão do sentimento. Mas nessa oportunidade, um pouco diferente do nosso habitual, hoje nós vamos entreter-vos a partir de uma inspiração. Inspiração em todos os sentidos, queremos dizer. Quer pela colaboração espiritual que nós tivemos para preparar esse conteúdo, quer pelos próprios amigos que contribuíram oferecendo material para esta narrativa que nos servirá para a explicação desse conteúdo, que não é um conteúdo meramente espírita, é um conteúdo para todos os momentos de nossa vida. A doutrina espírita vem nos ajudar a compreender melhor isso que se passa, principalmente no campo dos relacionamentos humanos. Também, essa nossa narrativa de hoje, ou essa nossa palestra, se preferirem chamar desta forma, ela tem uma inspiração num filme bastante conhecido chamado Cartas para Julieta. É um filme americano, ele foi lançado no ano de 2010, e ele tem por pano de fundo, obviamente, a história de Romeu e Julieta. Uma linda história de amor. Claro que o nosso objetivo não é falar nem do Romeu e da Julieta, e tampouco das cartas para Julieta, que foi o objeto desse filme. Mas é nós aproveitarmos o fundo moral que se levanta particularmente a partir desse filme e que vai nos servir para tratarmos esta questão da afetividade e como isso é importante, principalmente considerando que nós estamos hoje numa data especial para a maioria dos casais. Como inspiração de fundo, nós teremos também o comentário, vamos chamar desta forma, da questão da pandemia. Como que nós lidamos com isso? Então esse tema, ele é muito apropriado dentro de um contexto geral. E dizemos isso considerando dois motivos. Primeiro, porque nós todos nos vemos dentro de um isolamento social e uns se veem separados por ele. Outros, diferentemente, se veem aprisionados pelas mesmas semanas. E o que tem se levantado a partir disso? O fato de que nem todos se sentem seguros estando à distância dos seus entes queridos, dos seus entes amados, dos seus cônjuges, e por outro lado nós iremos encontrar aqueles que, estando juntos, se sentem como que aprisionados dentro das quatro paredes, sem poder sair para um lado para o outro. Então nós vemos o paradoxo que tem. Aqueles que distantes se veem ou se sentem inseguros em relação ao outro, e aqueles que, convivendo sob o mesmo teto, acabam se vendo muitas das vezes, ou se reconhecendo muitas das vezes, não preparados para essa convivência diuturna. E obviamente que no centro dessa questão está a força de um relacionamento, em tempos de uma pandemia, quando recentes estatísticas, não vão em muitos dias, aliás, muitas semanas, começam a indicar o quê? Houve um aumento no número de separações e de divórcios. Daí, nada mais pertinente, digamos assim, para o dia de hoje, que é o Dia dos Namorados. E nós esperamos conseguir disponibilizar esse conteúdo para a reflexão de todos, independente de namorados ou não. Mas principalmente para o fato, considerando que é um fato que assombra a humanidade ou os casais na humanidade desde os mais recuados tempos. E certamente não deixou de ser comentado, de ser explorado também no Evangelho de Jesus. Jesus, que tinha essa habilidade em comum, esse dom em comum de perceber e sentir as necessidades e se
e utilizar dos fatos do cotidiano para deixar um ensinamento moral, que é exatamente o que nós estamos estudando até hoje. A doutrina espírita vem, no século XIX, auxiliar a todos nós, para que possamos compreender melhor aquilo que Jesus, há mais de 2000 anos, já deixou dentro da sua exemplificação e do seu ensinamento. No caso da doutrina espírita, nós iremos encontrar esse comentário, ou seja, o comentário desse tema, particularmente no capítulo, eu chamo de o capítulo mais curto que nós encontraremos no Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 22, melhor dizendo, não separeis o que Deus uniu. Ele vai falar sobre a indissolubilidade do casamento e ele vai falar sobre o divórcio. Um capítulo extremamente curto, mas de uma riqueza incalculável. E certamente, se nós já tivéssemos a apreensão devida de todo esse conteúdo, nós já estaríamos ou teríamos superado melhormente muitos dos conflitos nas decisões que temos muitas das vezes que tomar na nossa convivência doméstica. E eu falo que é um capítulo, um assunto dos mais importantes, porque ele tem se revelado ao longo da nossa vida como um dos assuntos também dos mais conflituosos dentro da história das uniões conjugais, onde muitas vezes não se sabe a hora de começar um relacionamento e outras vezes não se sabe a hora de terminar esse relacionamento. Hora de terminar, posto o quê? Considerando o dogma católico sobre a questão da indissolubilidade do casamento. E diga-se que aqui nós não estamos entrando no mérito de qualquer daquilo que preceitua, daquilo que defende, qualquer culto, qualquer outro culto. Aqui nós não estamos discutindo dogmas de qualquer crença ou de religião. Aqui nós procuramos nos ater particularmente na questão do fato. E em que medida esse fato pode ser comentado e explicado à luz do Evangelho de Jesus e à luz da doutrina espírita. Analisamos fatos, fatos nem sempre, e que nós dizemos, muitas das vezes, fatos que não foram e não estão ainda suficientemente compreensíveis. Aqueles que convivem, principalmente por parte daqueles que convivem muitas das vezes numa relação conjugal nascida de sonhos, e outras vezes terminadas em realidade. E nem sempre o sonho acompanha a realidade. A realidade que em toda paixão, que nem toda paixão é eterna, e que só o amor de almas, aquele amor do espírito e não o amor de corpos, projeta-se no infinito. Nossa história, portanto, ela começa com a narrativa de que hoje é o dia dos namorados, mas também é o dia dos enamorados. Eu costumo fazer essa diferenciação, porque muitas das vezes nós vamos encontrar pessoas que convivem, têm um relacionamento de proximidade, às vezes estão enamorados uns pelos outros, têm um respeito mútuo, mas ainda não se enxergaram ou não se enxergam como verdadeiros namorados. Então, os enamorados nós iremos encontrar a estes. Iremos encontrar também aqueles que já venceram a fronteira do namoro, já consolidaram o seu casamento, e após o casamento, nem sempre todo aquele processo de conquista, de envolvimento, muito pertinente ao momento do namoro, às vezes prossegue. Então eu falo que são os casados enamorados, que são aqueles casados que continuam alimentando a chama da paixão, a chama do amor, de uma forma contínua, sem se prender ao momento em que começou o casamento, terminou o namoro, terminou o noivado e começou o casamento, e como se tivesse começado uma outra vida. Então, enamorados para nós são todos esses que muitas das vezes estão juntos e nem sabem o grau de proximidade, de intimidade que já se construiu entre eles. E eu pergunto, começo perguntando, o que fazem esses corações, quer sejam eles os namorados ou os namorados? Via de regra, o que fazem é que eles sonham. Sonhar é próprio do relacionamento, da construção
de um relacionamento, principalmente de um relacionamento de afetividade, né? Um sonho que, via de regra, naquele momento, nunca você quer que ele acabe. Um sonho em que se fazem loucuras pelo seu amor. Um sonho em que essas loucuras, elas independem da idade, elas independem do estado, ou seja, do estado de adolescência ou de um estado de maturidade. Loucuras que são feitas basicamente, simplesmente, para você poder dizer ao outro o quê? Eu te amo. Eu sempre te amarei. Eu sempre te amei. Difícil você falar isso, né, para o outro. Nem sempre, né, nós conseguimos falar isso com essa espontaneidade. E quando eu digo espontaneidade, é porque precisa dessa espontaneidade. Não pode ser aquela questão automatizada, simplesmente para cumprir com um protocolo. Protocolo, por exemplo, de um dia como hoje, o Dia dos Namorados, né? Mas o que é isso, na verdade? Quando a gente fala desse sentimento do amor, né? Nós perguntaríamos: que sentimento é esse que desperta tão díspares e incontroláveis emoções? Que sentimento é esse? É um sentimento que vem dos deuses? Ou é um sentimento que, como dizem alguns, só pode vir dos demônios? É um sentimento, ou será que é um sentimento que, como dizem os sábios da antiguidade, simplesmente ele se resume numa palavrinha de 4 letras chamada amor? Mas o que é este? O que é este amor? Que amor é este que alguns chegam a dar a sua vida por eles e outros perdem a sua vida por eles? Tiram a sua vida ou de outrem por isso ou por aquilo que eles chamam de amor. Será que o amor, né, será que aquele amor, né, que para alguns aparece, será que é aquele amor que para alguns apenas aparece todo final de semana? Ou que aparece apenas no final de balada? Ou será que é aquele amor que às vezes leva uma vida inteira para aparecer? Quando aparece? E quando aparece, não raro, só se vê, só se encontram no reino das suas fantasias, no reino dos seus sacramentos, só se veem sacramentados no reino dos nossos sonhos. Dizem que na terra, comentam uns, dizem que na terra esse é um sentimento que poucos verdadeiramente sentiram. Dizem que quem o sentiu sempre asseguram que começaram por seus sonhos. E como dizem, pena que todo sonho uma hora acaba. Toda vez, e acaba toda vez que a gente acorda. Mas e daí, perguntaríamos nós? Dizem eles, ou perguntaríamos nós, terá valido menos se foi um sonho que acabou após uma noite? Não, certamente que não terá valido penas, né? Será que só porque apenas foi um sentimento que se construiu de forma rápida, mas se construiu de forma verdadeira, será que nesse caso não terá valido a pena? Se não terá valido a pena, perguntamos nós, por que quando nós estamos apaixonados, é a própria natureza que nos provê de tão encantadora visão, que alguns dizem é a visão dos deuses, porque afirmam que só os deuses amam e não os mortais como nós. Por isso seria ele tão raro na vivência na terra. Mas que importa, perguntaremos nós, se deuses ou mortais? Quem não sonha? Quem nunca sonhou? Pode-se mesmo discutir de onde venham, mas jamais poderemos discutir o que eles são e nem para o que eles servem. Porque este, em verdade, né? Porque se é verdade que ninguém vive de sonhos, isso é verdade. Sonhos, nós temos que compreender que não é menos verdade a realidade que
Porque tudo aquilo que leva à felicidade é sacrificial. Nós ainda, na realidade da Terra, temos que vencer muitos obstáculos para conquistar esses estados de sublimidade nos nós. Diríamos mesmo que tudo que sonhar é da existência humana, é da nossa essência. É algo como o respirar, onde há aqueles que sonham dormindo, há aqueles que sonham acordado, mas jamais nós encontraremos alguém que não sonhe. E a história que nós vamos utilizar como ilustração para essa narrativa, né, é o simples fato de que, ao longo de toda a construção histórica, cultural da humanidade, e se nós pegarmos a própria história enquanto ciência, ela sempre foi pródiga em materializar os sonhos dos povos ou os sonhos das individualidades. E os grandes sábios que se debruçaram sobre eles, muitos foram os que tentaram, mas muitos ficaram na inglória tentativa de conseguir interpretá-los. Alguns dizem que talvez isso decorra de um capricho dos deuses. Outros dizem que isso decorre do simples fato que poucos conseguiram ser fiéis à verdade que se levantava a partir dos sonhos. Pois há quem diga que os deuses só revelam aos escolhidos do céu o poder de discernir e de interpretar aquilo que nasce dos sonhos. E por conta disso, sem que nós conseguíssemos compreender o que é uma coisa, o que é outra, o que é real e o que é fantasia, muitos, ao longo da nossa história na Terra, muitos nomes, e dos mais variados, foram dados a esses iluminados. De bruxos a pitonisas, de sábios a profetas, tudo para que nós pudéssemos chegar no século XXI e nós podermos simplesmente chamá-los hoje de médiuns. Simples assim, nada mais do que isso. E de nossa parte, simplesmente nós diríamos que nem são os médiuns, ou melhor, nem são os nomes, eles não são o mais importante, mas sim o fato de que alguns realmente traziam essa faculdade, traziam esse dom natural, revelavam um poder absoluto, ou melhor, um poder extraordinário para interpretar os sonhos dos outros, ou, se preferirem, as mensagens do céu para a terra. O que nós iremos encontrar de forma muito impactante, principalmente no Velho Testamento, na história do povo judeu, em toda a sua trajetória, em toda a sua saga. E se no passado se dizia que não se vive dos sonhos, é justo também pontuar que sonhar é viver. Deixar de sonhar, muitas vezes, é morrer. Não importa se enigmáticos ou não importa. É fato que durante muito tempo foram considerados apenas o produto de uma imaginação prodigiosa, ou apenas de mensagens cifradas que o céu insistia em mandar à terra para testar os seus eleitos. Mas é fato que para muitos, e muitos que realmente trouxeram esse dom verdadeiro, sonhos foram divisores de água. Foram divisores de água na história dos povos, foram divisores de água na história das humanidades, foram divisores de água nas histórias das individualidades. E na sua vida, ou na nossa vida, nós hoje justificaríamos essa assertiva que nós estamos falando, que nós estamos fazendo, ou seja, essa assertiva de que muitas das vezes os sonhos se caracterizaram como verdadeiros divisores de água,
é que nós vamos utilizar a narrativa que nós vamos apresentar hoje. Uma narrativa que nós diríamos, já de antemão, que não se sabe se ela é uma história da vida real ou se ela é simplesmente uma história para o reino das fantasias. Mas o que importa, senão o fato de nós podermos aproveitar o fundo moral que ela poderá trazer para nós. E essa história começa a partir do quê? A partir de um jovem senhor, formação, digamos assim, mais tradicional, né? Pouco afeto a misticismos, mas nem por isso ele deixou de acreditar no poder informativo dos sonhos. Veja que nós estamos falando do poder informativo que os sonhos trazem. E aí, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar esse jovem senhor que ele costumava utilizar os seus próprios sonhos como instrumento de análise, de reflexão. Ora, eram sonhos que, como ele mesmo dizia, eram sonhos de acordado. Aquele sonho que a gente está aqui pensando, refletindo, e quando você vê, você está num outro mundo, não sabe nem como foi parar lá, mas você está aqui em vigília, acordado. E ora, ele dizia que eram sonhos de domingo, aqueles sonhos que acontecem durante as nossas noites. Mas ele sabia que eram a mesma coisa, né? Embora essa divisão que ele havia tabulado, ou seja, os sonhos de acordado e os sonhos de dormindo, mas ele sabia que no fundo era a mesma coisa. E muitas das vezes se referiam inclusive aos mesmos fatos. Fatos que, quando se abatiam sobre ele, traziam a mesma intensidade. E era isso mesmo. Ele não era um místico, mas ele via nos seus sonhos um poder incomensurável de transformação da vida a partir de uma força intrínseca que trazia, ou seja, que eles traziam, e de uma força extrínseca que os sonhos revelavam. E isto lhe parecia, no fundo, e deve se apresentar para nós também, tão ou mais importante do que o próprio sonho. Porque, de fato, para ele, isso era tão ou mais assustador do que o próprio sonho. Porque, no campo das hipóteses com as quais ele costumava trabalhar, lhe parecia que os sonhos não teriam, ou melhor, não só teriam a força para resgatar uma história perdida no tempo, como também tinham a força de reacender sentimentos e as sensações que lhes eram afetas. Mas até então, ele propriamente dito, ele nunca havia vivido isso dentro de uma intensidade. Até então, para ele, eram teorias que ele ensinava para os seus alunos na academia. Mas como lidar, né? Como lidar com isso? Com a teoria? Apenas com a teoria? Era um dilema que ele trazia dentro de si mesmo. Como ele querer convencer o outro de algo que para ele era natural, mas sem que ele mesmo, em algum momento, tivesse vivido aquilo, porque ele mesmo jamais havia vivido, né, essa experiência dos sonhos que o impactassem de tal forma a reacender sentimentos e a trazer emoções. Mas isto, vejam só, até aquele momento. Porque na verdade tudo muda a partir do momento em que ele reencontra o antigo amor da juventude. A partir daí, a teoria vira fato. E o fato lhe era assustador. E era assustador por quê? Porque ele era muito pragmático em relação às coisas. Ele não estava acostumado com esse campo, ou seja, com essa zona cinzenta dos sentimentos. Porque os sentimentos, eles são uma zona cinzenta. Aliás, ele não estava acostumado com esses sentimentos que nunca foi a sua área de predileção. Ele era mais racional, ele sempre preferiu a razão do que o coração. Mas diante daquele inaudito cenário, daquele inaudito evento que se apresentou, ele começou a repensar as suas concepções. E a repensar ou a um olhar
não mais apenas a partir do olhar da cabeça, mas a partir de um olhar em que ele procurava interpretar as coisas a partir dos olhos do coração e não apenas os olhos da razão. Só a partir daquele momento ele começou a sentir a diferença, ou a ver a diferença de uma paixão de final de semana e de um amor. E para isso bastou que aquela paixão da adolescência reaparecesse na sua vida depois de 40 anos, para saber o que era realmente, ou seja, para que ele pudesse saber o que era o amor e aquilo que era uma mera paixão. E foi mais ou menos assim que tudo se desenrolou. Pelo que se sabe, era um dia, digamos assim, um dia de semana, na agitação de uma cidade grande, como São Paulo, soa-lhe um oi e um ligeiro toque no ombro. Ao verificar, para ser sincero, ele dizia, não podia acreditar, mas era ela mesma. Era a mesma de 40 anos atrás. E após o impacto daquele primeiro susto, que foram pouquíssimas palavras, vamos dizer dessa forma, que se seguiram depois daquele ligeiro toque e daquele abreviado oi, mas foram o suficiente para que ele reconhecesse, que ele a reconhecesse e, acima de tudo, ele conseguisse enxergar, que certamente estavam tanto quanto diferentes, já que não foram 40 dias, foram 40 anos, mas estava ali, ela, novamente aos seus olhos, uma jovem senhora, bem mais madura, e não precisou muito, para ele verificar que algumas coisas, e a gente fala isso às vezes, mas nós mesmos não temos um caso fático, a gente reproduz aquilo que a gente ouve dos outros. Era o que acontecia com ele também. Então, embora aquelas poucas palavras, mas o contato foi o suficiente para que ele pudesse verificar que algumas coisas realmente não mudam jamais. Pelo menos, no caso dela, não haviam mudado. Era o mesmo olhar, era o mesmo jeito matreiro, ele como que sentia quase que o mesmo cheiro, o mesmo de tudo, a mesma pessoa. Não era qualquer amiga, foi a única, foi a primeira namorada, ou melhor, não foi a primeira, mas foi a única que ele guardou, ou deixou guardado nos sonhos do seu coração. Mas a vida, meus amigos, ela tem certas coisas que a vã filosofia nunca logrou explicar satisfatoriamente bem. Mas sempre comprovaram, ela não conseguia explicar, mas sempre comprovou, que os sonhos de um não fazem a felicidade de dois. E no caso, no seu caso, no caso dele, não havia sido diferente. Ele sempre amara aquela jovem, agora aquela jovem senhora, mas a realidade é que eles nunca namoraram. Mas que importa? Ele se indagava. Ele considerava-se, vejam, feliz, simplesmente por aquilo que ele vivera nos seus sonhos na juventude e guardara consigo por todo aquele período. Mas como ninguém vive de sonhos, e isso a gente diz, para eles também, aquele momento do passado teve um término. Como dizemos, o rio da vida também seguiu para eles, desembocou no oceano, e quando desembocou no oceano, cada um seguiu por suas próprias escolhas. Até que ponto ia o sentimento entre eles, não se sabe. Ele a amava muito, mas ela era uma incógnita, até aquele momento. É fato de que, vamos dizer assim, um foi para o norte, outro foi para o sul, como uma forma nós dizermos que cada qual achou o seu par, cada qual se casou, cada qual mudou, cada um seguiu o seu caminho, e o sonho aparentemente acabou. Pelo menos era o que parecia.
E dizemos que eram parecidas porque ela, novamente, ao seu olhar. Aquela que ao seu olhar é a donzela da juventude, a doce donzela da juventude, que tantas noites embalaram-lhe os seus sonhos. E tal qual agora a fênix renasce das sombras de um passado de mais de 40 anos. É ela agora separada, sem filhos, né? Como ele dizia, bela como sempre, com um corpo de manequim 36 irradiando jovialidade. Reaparece naquele que sempre quis ser mais do que um simples e um bom amigo. E nunca viveram nada além de que muitos abraços, muitos afagos, muitos risos, muito de tudo. Mas nunca nada além do que esse relacionamento fraternal. Nunca nada além do que um beijo fraternal, quando ele esperava tantos beijos, né, daquele seu amor. Mas, que importa, dizia ele, pelo menos nos sonhos dele, ela sempre esteve presente. Mas agora, o que se perguntava era, quem a trouxe de volta? O que se perguntava era, foram os deuses ou foram os demônios? O que se perguntava era, né, de onde? O fato estava ali. A fênix voltou, a fênix renasceu. E como não poderia de ser, naquele primeiro momento, né, não podia ser nada diferente, o primeiro contato foi o quê? Aquele contato breve, vamos dizer dessa forma. Afinal de contas, depois daquele longo inverno de separação, não poderia ser algo além do que um contato breve e cordial. Não mais que 5 minutos de conversa, e afinal não se tratava, vamos falar dessa forma, de umas férias de 40 dias, mas de 40 anos, separados exatamente pela vida, ou melhor, separados pelas escolhas que cada um fez. E no outro dia? No outro dia, novamente se viram um novo contato, no mesmo local. Agora, já um pouquinho mais à vontade, não mais 5 minutos, agora 7 minutos, já mais espontâneos, já dava até para conversarem um pouco mais, com mais liberdade, né? Para a troca de algumas vivências, né? Afinal de contas, né? Quanto não teriam vivido, quantas experiências não teriam passado depois daqueles 40 anos. Né? E no outro dia, outro contato também. E assim foi se dando, nos 4 dias que se seguiram. Mas, até então, nada de excepcional. Contatos breves, quase todos os dias, mas que não passaram ali de uma conversa de 5 a 10 minutos, no intervalo de suas atividades. Diferentemente, se dá 20 dias após aquele inusitado encontro. Era o 5º ou 6º dia, salvo engano, daquele primeiro contato, ou seja, daquele reencontro. E nesta oportunidade, já não foram mais 5 minutos, 10, agora já foram 25 minutos de uma conversa, algo quase inacreditável, considerando que eles estavam separados, ou dentro de um distanciamento social, chamaremos dessa forma, né? Não apenas 5 minutos, né? Mais 40 anos. E aí, 25 minutos de uma conversa, logo no outro dia, ou melhor, esses 25 minutos também se veem superados por um outro contato, já com 30 minutos. Era o 8º dia ou 9º dia em que se viam, ou seja, de um novo contato, nada mais além disso, né? Mas o que era 5 virou 7, o que era 7 virou 10, o que era 10 virou 25, o que era 25 virou 30, e o que era 30 acabou virando 50 minutos de uma conversa, cada vez mais espontânea entre eles, conversa amiga,
Alguns diriam matando as saudades, revivendo lembranças, mas o fato era que os 5 virou 50. E quando você menos espera, os 50 deixa de ser 50 e passam a ser 3 horas de uma longa conversa. Era o 11º ou 12º de contato entre eles. Ele marcava tudo. Isso aí era algo que de 5 minutos do primeiro dia, passados pouco mais de 30, se transformam em 3 horas de uma conversa da mais absoluta descontração, mas dentro do mais absoluto respeito mútuo, porque na verdade, digamos assim, né, não era uma data, era uma data especial, essa data das 3 horas de conversa, né? Ela tinha um assunto sério para decidir. E veja que interessante, ela poderia ter escolhido qualquer pessoa, qualquer amigo mais próximo, dentro dessa faixa temporal dos 40 anos. Mas não. Ela vai escolher justamente quem? Ela vai escolher justamente ele. Algo que ela não saberia definir, algo lhe inspirava uma confiança que não justificaria, que em tese, vamos dizer assim, não se justificaria, dado aquele afastamento dos 40 anos. E para ser mais exato, estavam ali, há quase 3 horas conversando, no exato 35º dia após terem se revisto. Bem, se poderia dizer que era um tempo até que exíguo, né? Que foram suficientes. Exíguos, mas suficientes para que você pudesse derrubar o mutismo e o isolamento social de quase 40 anos do mais absoluto afastamento. Eles, e nessas 3 horas, foram suficientes também para que os seus corações pudessem se abrir com transparência, né? Revelando uma confiança que o tempo não conseguiu derrubar. Uma consciência recíproca, praticamente inimaginável para almas separadas há mais de 40 anos. Quem explicaria isso? É a grande pergunta. Talvez o mais popular e racional seria dizer eram almas gêmeas, mas não seria uma explicação racional. Até porque nós, espíritas, nós dizemos que não seria racional, porque nós espíritas sabemos que a doutrina espírita não explica almas gêmeas neste sentido que popularmente costuma se dar. Almas criadas no mesmo momento e com a mesma destinação de uma vivência contínua, né, e permanente, inseparável. Esse contexto todo vulgar, né, ou simplório que normalmente nós damos quando não conseguimos explicar coisas que transcendem a nossa compreensão material. Outros talvez poderiam dizer que certamente seriam 2 corações cujo tempo não apagou aquele fogo de uma paixão distanciada pelo tempo e pelas escolhas que cada um faz, mas também diríamos que não era bem assim. E por que diríamos isso? Porque ela, aquela sua velha amiga, era sem dúvida para ele, ou teria sido para ele, o maior amor da sua vida. Estava ela novamente ali, aos seus olhos, estava separada, apresentou-se como separada, apresentou-se como sem namorados, mas alguns dias foi o suficiente para que ela revelasse um certo interesse por um outro alguém. Só que esse outro alguém, né, não era aquele velho amigo. Era um outro alguém que ela havia conhecido há alguns meses. Na verdade, estavam ali dentro de um período de conhecimento. Ele, o velho amigo, por sua vez, ele estava casado, jamais conseguiria comparar um incomensurável amor que ele sentia por aquela velha amiga em relação ao que ele julgava a partir de então dentro
da relação do seu casamento, mais como uma relação respeitosa do que uma relação de afetividade, né? De uma relação marital. Já não via, ele já não via, né? E sentia que a esposa também já não tinha aquela mesma paixão, né? Que incendeia os corações doentes, o coração daqueles que se amam. Mas quem poderia entendê-los? Um namoro que nunca houve, um sentimento que nunca acabou, e de repente ele se sentia novamente enamorado por aquela que nem era, ou melhor, que nunca foi nada além de uma amiga. Mas ela ali novamente, mais parecia que o tempo, para ele, era como se o tempo tivesse voltado 40 anos, e ele se encontrasse de novo diante da mesma jovenzinha. Como se ele se encontrasse novamente na mesma encruzilhada que um dia os separou por suas escolhas. Mas quem poderia entender? O seu pragmatismo, todo o seu pragmatismo, toda a sua racionalidade, não conseguiam responder. Mas ele não poderia ignorar o fato de que nas alongadas confidências que eles tiveram, daqueles contatos, ele sabia que estava diante, né? Ou melhor dizendo, poderíamos dizer, ambos sabiam que estavam diante de grandes e difíceis decisões. Decisões pela frente que não poderiam ser postergadas. No caso dela, eram decisões quanto ao novo pretendente que o seu coração havia eleito. No caso dele, era quanto a sua convivente, a sua esposa. Ambos precisavam pensar para tomar uma decisão segura e madura, sem aqueles arroubos próprios de uma decisão muitas vezes desarrazoada, uma decisão muitas vezes tão própria, né, daquelas aventuras juvenis, vamos chamar dessa forma, porque afinal de contas já não tinham mais seus 15 anos. Afinal de contas, já não eram mais adolescentes, não eram mais juvenis. E não sendo assim, não poderiam se permitir as aventuras daqueles. E a decisão foi simples. Tinham que pensar, e como não podia ser diferente, cada um tinha que pensar no seu canto. Cada um tinha muito o que pensar no seu canto. Pensar com calma, sem pressa, sem afogadilho, sem aflições, pois não era simplesmente uma questão de quem ficaria com quem. Eram pessoas adultas, velhos amigos, mas com realidades distintas, realidades muito distintas, mas com um sentimento comum. Pelo menos 40 anos assim, eles reencontravam pontos comuns de afetividade. Dir-se-á, meus amigos, que nem precisaram de muitos dias. Até porque a grande verdade é que, embora cada um estivesse no seu canto, praticamente todos os dias eles se falavam. E ao final, como não eram cônjuges, como não eram amantes, eram simplesmente dois amigos que se estimavam, né? Pelo menos da parte da parte dela se estimavam, da parte dele nem tanto, né? Não houve, né? Após, né, aquele momento de reflexão mútua, não houve nenhuma cobrança, né, do que haviam decidido, né? Ninguém perguntou qual era a decisão do outro, né? Claro que da parte dele, vamos dizer assim, havia uma certa curiosidade, né? Mas ele não achou que seria nem ético, né? E julgou que não seria nem oportuno, né, perguntar nada a respeito. Dir-se-á mesmo que para a sua razão interessava saber, mas para o seu coração era melhor não saber nada, né? Veja esse paradoxo entre, né, o que dita a razão e o que pede às vezes o coração, né? Então ele preferia não saber do que reconhecer
Esse era o ponto. Ele achava que era melhor não saber o que a amada havia decidido, do que ter que reconhecer que pela segunda vez na vida ele estava perdendo novamente. E ele estava num processo de um conflito interno, né? Porque em que pese casado, né? Quanto a si, ele tinha uma convicção. Estava casado com um, mas amava a outro. Ele tinha certeza e ele sabia que ele precisava mudar alguma coisa. Pois nas longas reflexões que ele havia tido, né, naquele momento em que eles se propuseram pensar, cada qual na sua vida, né, o que teriam que fazer, né, ele sentia-se como que diante de um mar calmo, uma praia deserta, assistindo aquela imensidão do oceano, tranquilo, que se perde no horizonte. Mas uma imensidão que permitia às marolas do mar que elas chegassem docemente até a praia. E sem fazer estardalhaço, respeitosamente lhe renovasse aquele chão da areia, deixando coisas novas e levando coisas velhas. Essa era a ideia que ele formava, né, quando ele se via ali pensando o que fazer. Dir-se-á que naquele estado de contemplação, porque não há outra palavra, né, ele havia se colocado num estado de contemplação de um infinito, e talvez inspirado, né, pela força daquele amor escondido na sua alma, ele via-se como que diante de um mar desconhecido, porque era um sentimento desconhecido, não era algo, né, que ele tinha habitualidade de lidar com isso. Mas um mar desconhecido, mas um mar imponente, ao mesmo tempo que assustador, imponente e deslumbrante. Um poder descomunal, mas que podendo fazer muito, simplesmente permitia que suas marolas, docemente e de forma reiterada, chegassem ao deserto daquela praia, como que renovando as suas esperanças e levando as suas ilusões. Ele identificara, de certa forma, vamos dizer assim, ele havia identificado que aquela praia deserta era muito parecido com o espelho da sua própria vida. Mas que naquele instante, o majestoso oceano, porque ele é majestoso, era um agente dos céus, mostrando que na sabedoria dos deuses, a renovação, na sabedoria dos deuses, a renovação enviada à terra, isso vale para todos nós. Ela às vezes pode ser doída, mas ela não precisa ser violenta. E isto era uma grande lição para ele, porque um homem racional e pragmático como ele era, né, ele jamais poderia se enxergar dentro desses estados contemplativos, né? Era um estado de pura contemplação, e nesse estado ele acabou associando, né, que as paixões também, elas são meio assim, né? Elas vêm como as marolas, e muitas das vezes elas voltam, ou elas se vão com as mesmas marolas. E o mesmo ele enxergava que não se dava em relação ao amor. Pensava ele, mas o amor não é assim. Ele tinha a prova viva dentro dele. O amor, às vezes, pensava ele, chega de mansinho, se instala e nunca mais se vai. E não se importa se foram 4 dias, 40 dias, ou no seu caso, os 40 anos. Naquele isolamento meditativo em que ele havia se colocado, disse-se que tudo conspirava para uma união com aquela mulher da sua vida juvenil, né, do seu amor juvenil, agora renascida, livre, desimpedida, ou pelo menos meio desimpedida, né? Agora renascida da sombra, das cinzas do tempo. Mas era preciso não se perder pelo coração.
Logo ele percebeu isso. Porque muitas vezes o coração tenta enganar a razão. E isso não era próprio dele. Ele havia de se reconhecer que ele estava diante da mulher da sua vida, mas diante da infinitude daquele oceano, ou o que ele representava, parecia que ele estava ali renovando o olhar, ou a forma de olhá-la, mais com a razão do que com o coração, para que ele pudesse enxergar uma outra face da moeda. Não uma outra face dela, mas uma outra face da moeda. E nesse outro lado da moeda, diante do que representava aquela infinitude do oceano que ele imaginava, ele reconhecia a infinitude do seu amor para com ela. Mas ele se impunha a reconhecer também uma mulher com um coração já ocupado. Porque se ela revelava o interesse por um outro alguém, não se poderia dizer que seu coração estivesse livre e disponível. Renovado na sua racionalidade, ou ele se sentindo renovado na sua racionalidade, ele via agora que não havia mais, vamos dizer assim, problemas. Os problemas que tanto estavam lhe afligindo. Bastaria que ele soubesse, que ele conseguisse definir quais as ilusões que o mar estavam levando e quais as realidades que o mar estava trazendo. O que estaria trazendo para a sua vida e o que estaria levando de sua vida. Era uma coisa que aparentemente parecia até simples, mas como saber? Era isso que ele se perguntava. Como saber se o coração lhe trazia respostas, muitas vezes tão confusas? Ele não sabia, na verdade, mas de uma coisa ele tinha absoluta certeza. Muitos dos seus negócios na vida, da sua vida acadêmica, não lhe permitiam permanecer naquela confusão emocional. Até porque ele não se julgava uma pessoa emocional. Mas era incompatível com a sua proposta acadêmica, com a sua proposta de vida. E se era incompatível, a sua razão lhe dizia, era necessário que ele reposicionasse. Que ele reposicionasse as coisas, primeiramente dentro de si. Era preciso fazer as coisas de um modo diferente. Aliás, ele havia aprendido isso com a sua amada, vamos chamar dessa forma, Porque uma das coisas que ela lhe ensinou, dentro das confidências que eles trocavam, era exatamente a importância, de às vezes você fazer as coisas de forma diferente. E não sempre de uma forma tão programática. Mas programático como ele era, ele não sabia como fazer. Ele via sem dúvida. E na dúvida, ele elegeu como o melhor caminho, ao invés de se perder na confusão das emoções, ele voltar para o refúgio do seu pragmatismo. E foi o que ele acabou fazendo. E logo ele percebeu que, na verdade, o seu casamento, de fato, já não era mais o mesmo. Mas a amada que renascia das cinzas continuava apenas como uma namorada dos seus sonhos. E se por um lado ela não estava casada, por outro, seu coração já havia eleito, ou melhor, já havia um eleito, um pretendente para ocupar aquele posto. E esse pretendente, ou esse eleito, não era ele. E assim sendo, não havia outra conclusão dentro da sua racionalidade que não promover uma radical mudança, em que diante da sua esposa, ele tinha a convicção de que ele precisava mudar alguma coisa.
Ele precisava mudar alguma coisa dentro de si mesmo. Porque quer continuando a conviver com ela ou não continuando a conviver, ele precisava mudar. As coisas não poderiam ser da mesma forma. Porque de fato, meus amigos, é o velho ditado: não se faz roupa nova com trapo velho. Mas diante da namorada ou da pseudo-namorada, vamos chamar assim, né? Namorada ao seu olhar, né? Ele também sabia, né, que ele não teria como mudar o que ele sentia. Porque se 40 anos ele não havia mudado, não seriam em 35 dias e nem em 3 horas que ele iria fazer essa mudança. Então, se ele não podia mudar o que ele sentia, ele precisava mudar como ele havia. Uma forma de ver as coisas. Talvez se apresentasse, digamos talvez, né, porque nesse campo muitas coisas são hipóteses. Ele trabalhava muito com as hipóteses, e a melhor hipótese que se apresentava era se não era possível ele mudar o sentimento que ele tinha por ela, mas ele poderia mudar a forma como ele havia. Né? Simples assim. Pelo menos, vamos dizer assim, né, no campo das conjecturas dele. Pelo menos ali impunha-se o reconhecimento de que ele sempre amou aquela velha amiga, mas que ele não teve a coragem de dizer isso há 40 anos atrás. Foi ela a única que sempre esteve nos ternos sonhos da sua juventude. E agora ele sabia que ela não ignorava isso. Ela sempre soube, mas nunca lhe disse que ela conhecia os sentimentos que ele tinha para com ela. Mas, nesse momento, perguntaríamos: dizer para quê? Se aparentemente não compartilhava, ela não compartilhava dos mesmos sentimentos e nem dos mesmos sonhos. Agora, ele ali, na vida dele, né, retornando e nascendo das cinzas, né, e quando menos esperava, até nos sonhos dele, ela já havia invadido. Só que os sonhos têm destas coisas. Revivem sentimentos, acordam sensações, mas se eles são assim, a vida tem seus paradoxos. E neles, os seus paradoxos ou os paradoxos da vida, ele se via casado com uma mulher, reconhecia-se naquele instante apaixonado por outra, e a outra apaixonado por um outro. Paradoxos são esses, diríamos nós, paradoxos que confirmam o senso comum do povo, que um amor não faz dois felizes. Não faz a felicidade de dois. Se só um ama, dois não podem ser felizes. Ou dois não são felizes. E aí, o que importa, meus amigos? Se são, ou se foram 4 dias, se foram 40 anos, o que importa é que, de fato, essa era a realidade que ele tinha que reconhecer. Mas sendo assim, quando termina o sonho, nós perguntaremos: só quando a realidade lhe acorda, ou quando a realidade nos acorda. E no caso concreto, a realidade estava lhe acordando. Acordou para o fato de que, se sua amada sempre soube dos seus sentimentos, mas nunca lhe disse nada, a ele ficava-lhe óbvio que não compartilhava dos mesmos sentimentos afetivos. E essa mesma obviedade, ou esse mesmo óbvio, também se apresentava que 40 anos depois, ou melhor, se apresentava nesses 40 anos depois, para lhe dizer novamente que não se pode ocupar um coração que já tem dono. Não se pode ocupar um coração ocupado por um interesse por outro, que é o que Ana havia lhe revelado. Mas foram-lhe necessários, não, desta feita, vamos dizer assim, né? Se por um lado ele precisou de 40 anos para descobrir isso, agora mais maduro,
Ele não precisou nem de 40 dias. Ou seja, rapidamente ele percebeu que os sonhos, eles alimentam as paixões, mas só o amor incendeia os corações de modo comum, a ponto de que nem o tempo os consome e nem a distância a apaga. Mas o amor de um, que era o caso, não faria a felicidade de dois. Certamente muitas perguntas ainda ficariam sem respostas. Nós mesmos poderíamos perguntar, afinal de contas, o que ela decidiu? Com quem ela ficou? Não se sabe. Poderíamos perguntar com quem ele ficou? Também não se sabe. Ficaram juntos depois de 40 anos? Também não se sabe. Sabe-se apenas que este é um relato encontrado numa carta cujo autor desconhecido apenas finalizou sua história com a seguinte inscrição, abre aspas, carta para aquela que sempre foi, sem nunca ter sido, com meus beijos de ternura que nunca lhe foram dados. São Paulo, véspera do Dia dos Namorados, mas não tem data e também não tem ano. Essa passagem, essa história com a qual nós ilustramos o nosso objeto de comentário da noite, e inspirada nesse filme, Cartas para Julieta, um filme muito interessante que vale a pena você procurar e você consultar, a gente vai verificar que no filme ele teve um inspirador início de amor, porque é assim que a narrativa do filme começa, um inspirador início de um amor, que também se perdeu durante longo tempo, e como não poderia ser diferente, no filme teve um final feliz, ou melhor, um final de amor. Mas não era o que se apresentava no caso concreto, ou naquele caso concreto. Aqui, nós não sabemos. Nós sabemos o que estava nessa carta, vamos chamar desta forma, porque na verdade ninguém sabe o que aconteceu com eles depois. Também não se soube quem são, e muito menos se ficou claro o que realmente um sentia pelo outro. Aliás, nem se sabe se é história da vida ou se é história da vida. De modo que você, ouvinte, faça como eu, faça o seu final para essa história. Certamente que seria maravilhoso que na vida nós tivéssemos essa facilidade que nós estamos apresentando agora, de nós podermos facilmente darmos o final da nossa história. Seria maravilhoso que tudo se resumisse a uma história, mas a vida real não é uma mera história. Embora, como na história, sempre tenha um final feliz, é fato que dessa narrativa também temos um fundo moral, vamos chamar dessa forma. Toda história tem um fundo moral. Basta que a gente tenha a sensibilidade de procurar entender o que o evento, o que o fato está se apresentando para nós, que lição está trazendo. E nós verificaremos, essa é uma verificação minha, talvez a sua possa ser diferente, verificaremos essa história ensinando à humanidade que não há efeito sem causa. Não há. Ensinando à humanidade que os sonhos existem sim, e são bem mais do que meras fantasias de uma imaginação. Vamos ver também essa história ensinando à humanidade que o sonho acaba quando você acorda. Simbolicamente falando, nós podemos verificar quando nós acordamos de certos sonhos da nossa vida. Por isso que no começo ele falava sobre
né? Sonhos de acordado e os sonhos de dormindo. Mas é importantíssimo que no caso do coração, a gente reconheça que quando você acorda, é porque a realidade se impõe. E ela se impõe dizendo que ou se ama ou não se ama. E subestimar isso, a partir do desprezo para tão nobre sentimento que é o amor, é semear para todos nós pântanos de sofrimento para o nosso futuro. Porque ninguém há que brinque com os sentimentos alheios sem haver de responder perante Deus pelo que fez ou pelo que deixou de fazer, mas que trouxe uma repercussão moral na vida da outra pessoa. Mas essa lição, ou esse relato, ela ensina-nos também, a partir de tão singela narrativa, que os sonhos alimentam as paixões, mas só o amor, e o amor verdadeiro, incendeia os corações com aquilo que nem o tempo e nem a distância conseguem apagar. E em sendo assim, eventuais problemas que nesses tempos de pandemia têm se levantado a partir do isolamento ou do aprisionamento, como dizem alguns, né? O aprisionamento social, né? E levantado com tal intensidade, configurando problemas de tal ordem que tem lotado a agenda de terapeutas, de psiquiatras, de psicólogos, e também demolido casamentos, não decorre de efeitos desejados ou de efeitos decorrentes da pandemia, mas sim da ausência do amor ou da equivocada interpretação do que ele realmente seja. E na falta de tão nobre sentimento, muitas vezes se levantam as injúrias, a falta de respeito, as violências, que quase sempre culminam na triste dissolução daquilo que muitas vezes começou sob a forte emoção de uma paixão. Acontece que esta nem sempre se faz resistente ao tempo e à rotina das afeições. Relações em que os cônjuges se tornam, né, muitas vezes mais sócios de um empreendimento chamado família do que ternos amantes. E quando tal se dá, meus amigos, é inevitável aquela premissa, aquele ensinamento: o amor de um não faz a felicidade de dois. Não faz. E quando não faz a felicidade de dois, é a triste realidade que muitas vezes se abate sobre casamentos no mundo de expiações, que se transformam em casamentos de expiações e prova. São casamentos, meus amigos, nem sempre suportáveis, que se fazem suportáveis nas bases do respeito que Jesus nos ensinou. O respeito que nós devemos uns aos outros, independente mesmo de qualquer relação de afetividade. Fraternalmente, todos devemos minimamente o respeito de um para com os outros. Qualquer relação conjugal, e em qualquer relação conjugal que seja, de igual modo. A lei é clara e é para todos. E não por outro motivo, haveremos de dizer que a doutrina espírita, diferentemente do que fizeram outros credos, a doutrina espírita não adotou a indissolubilidade do casamento. Porque a não ser o que procede de Deus, ensina Allan Kardec, nada é imutável no mundo. E sem o cunho da crítica de nossa parte, sem nenhum mínimo cunho da crítica em relação ao que pensam ou ao que defendem irmãos de outros credos, simplesmente, o que a doutrina faz é dispor a reflexão de quem quer que seja. Fato, como ela diz, um dia chegará
que se perguntará se é mais humano, se é mais caridoso, se é mais moral, ligar perpetuamente um ao outro, dois seres que já não podem mais viver juntos, ou restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, de uma cadeia indissolúvel, só aumenta o número das uniões irregulares. Por certo que o dia é dos namorados, mas que desde já, nesse momento de construção da afetividade, se levantem nos namoros na Terra as bases para as uniões duradouras, que até podem ser alimentadas pelos sonhos. Porque já dizíamos, sonhos existem. Quem não sonha também não vive. Mas ser alimentadas por sonhos dourados, mas sempre fundamentados no amor, e não na mera empolgação de beijos e afagos que nem sempre resistem e persistem de modo espontâneo e natural quando sobrevêm as estações desérticas para a vida a dois. E não tenham dúvida, essas estações desérticas sempre se apresentam em algum momento, porque elas se regulam de uma certa forma, tal qual as estações climáticas, numa alternância. No plano moral, às vezes nós temos dias melhores, às vezes dias não tão melhores. E quando essas relações não foram construídas sobre essas bases, né, do amor, e sobrevêm essas estações desérticas, é quando quase sempre os beijos calorosos muitas vezes são substituídos pelas lágrimas calorosas, ou pelas lágrimas dolorosas, e pelos soluços mudos. E quando tal se dá, nem sempre a linda história termina como na linda Cartas para Julieta. E em que pese todas tenham em algum lugar o seu Romeu, e em que pese todos tenham em algum lugar a sua Julieta, mas a grande virtude, a grande sabedoria está em saber esperar pela pessoa certa, que certamente chegará na hora certa, e esta nem sempre é aquela que se abre a partir do primeiro olhar, mas sim a que se abre a partir do toque de amor do coração, e não simplesmente das meras vistas. A história daquele casal, da nossa narrativa, ninguém sabe como terminou. Se foram felizes, se foram infelizes, também ninguém sabe. Mas a sua felicidade está sempre nas suas mãos, e não na felicidade dos outros. A grande decepção que muitas vezes se apresenta nos relacionamentos conjugais é que a gente projeta toda a nossa felicidade nos ombros do outro, ou nos ombros da outra. Mas esquecemos de considerar se o outro ou se a outra está em condições de corresponder às nossas expectativas. E quando ele ou ela não está em condições de corresponder às nossas expectativas, a decepção é muito grande. É importante, portanto, nós sempre considerarmos a calma e a serenidade. Elas sempre são boas companheiras, e muitas vezes, diante das encruzilhadas naturais da nossa vida, encruzilhadas que elas sempre se apresentarão, porque a Terra é um mundo de escolhas. Nós estamos diuturnamente tendo que fazer escolhas. Mas é importante que a gente sempre considere que algumas escolhas podem nos levar para portos bem distantes de grandes amigos e de verdadeiros amores. Mas nesse dia dos namorados, a história, vamos chamar assim, é nossa.
Nós que estamos oferecendo a você essa história. Mas o final dela é você quem faz. E sendo assim, nós só podemos desejar muita paz a todos os irmãos. E que Jesus seja o farol magnânimo a embalar vossos mais ternos sonhos de uma afetividade. Uma afetividade duradoura. Uma afetividade daqueles que realmente amam, sem esquecermos jamais que estamos sob essa direção segura do Cristo. Sob ela não cabem os modismos de época do tipo o amor sem compromisso, nem o sexo casual. E por aí vai os modismos que todos estão cansados de saber. E não cabem por quê? Porque todo o Evangelho de Jesus, que é a exemplificação viva da lei de Deus, preceitua para todos nós, que nós nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que nós cativamos no olhar e no coração daqueles que caminham conosco na nossa trajetória humana, nessa escola chamada Terra. E nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos para os encarnados, mas também somos responsáveis por aquilo que nós cativamos junto aos desencarnados. E assim sendo, meus amigos, aos olhos de Deus, não existe amor sem compromisso. Aos olhos de Deus, não existe sexo sem responsabilidade. Muita paz a todos. Feliz Dia dos Namorados a todos, e que esta seja, uma página de reflexão sobre uma história que, como aquele irmão disse, aquela que sempre foi sem nunca ter sido, mas que não sendo o nosso caso, que nós possamos apenas tirar daquele exemplo a compreensão de que o verdadeiro amor não são 4 dias, não são 40 dias, não são 40 anos. O verdadeiro amor não se apaga jamais. O verdadeiro amor transporta-se, inclusive, para onde quer que nós estivermos na nossa vida espiritual. Muita paz aos nossos corações. Uma boa noite a todos. Que Jesus abençoe.